Olá, graça e paz para você que está chegando. Uma boa noite para a tua vida, para a tua família. Vamos estar dando aí mais alguns minutos para que outros irmãos possam estar acessando esta transmissão. Nós vamos estar já já começando mais uma noite de estudo da Palavra de Deus, mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Noturna. Então vamos dar aí mais alguns minutinhos e já já a gente começa esse nosso estudo de hoje, que está baseado na parábola do samaritano. Hoje nós vamos tratar acerca desta parábola tão conhecida, parábola até cantada, nos conta essa história magnífica, linda, acerca do samaritano. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando esse estudo, e você que já está aqui conosco, aproveite esse momento, pega a sua Bíblia, pega o seu papel, a sua caneta, compartilhe essa transmissão com os teus amigos, compartilhe essa transmissão com seus familiares, convide todos na sua casa para que juntos possam ser edificados, para que juntos possam, juntamente também comigo, construir esse aprendizado na palavra de Deus. Sabemos que é muito importante que todos nós possamos dedicar a nossa vida no estudo da palavra de Deus, nas escrituras sagradas, porque a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é aquilo que nos conduz em direção à vida eterna. São as escrituras que nos revelam o nosso Senhor, o nosso Salvador. São as escrituras que trazem consolo e conforto para as nossas vidas nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. A palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer consolo para a nossa alma, de trazer conforto para as nossas vidas, porque são nas Escrituras que estão contidas as verdades do reino de Deus, as verdades do Evangelho. Então, compartilhe essa transmissão. Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando a nossa escola bíblica de hoje. Então, lembrando aos irmãos que ao compartilhar esta transmissão, evitem criar sala de vídeo, compartilhe direto para o seu feed, porque os comentários que são feitos na sala de vídeo não chegam aqui para nós, então a gente não consegue interagir com aqueles que estão participando desta transmissão. Então, ao compartilhar, não faça sala de vídeo, mas compartilhe direto para o seu feed para que outras pessoas também possam ter contato, enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários, e dentro do possível estaremos lendo os comentários, respondendo as perguntas. Então, se você também tiver alguma dúvida, algum questionamento durante esta transmissão, pode ficar à vontade. Se você quer tecer algum comentário, fazer algum acréscimo, alguma coisa que você tenha ouvido ou que você tenha refletido sobre, fique à vontade para também colocar aqui nos comentários e compartilhar conosco. O conhecimento não é algo transmitido. O meu papel aqui não é transmitir o conhecimento, mas juntos nós vamos construir o conhecimento nas Sagradas Escrituras. Então, acho que já deu tempo de algumas pessoas entrarem, outras estão chegando. Nós vamos estar orando para darmos início, então, à nossa escola bíblica de hoje e rogar ao Senhor que possa, mais uma vez, nos direcionar, mais uma vez Ele possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que juntos possamos aprender mais da palavra de Deus. Então, se você puder aí na sua casa, fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça juntamente comigo, vamos elevar o nosso pensamento ao trono da graça, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos em Tua maravilhosa presença e queremos, ó Deus, Te agradecer. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida dos Teus filhos,
ó Deus, que neste momento estão, ó Pai, acompanhando, participando, Senhor, desta transmissão ao vivo, de mais um estudo na Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, rogamos as Tuas bênçãos mais uma vez sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti que o Senhor possa abrir, Senhor, os olhos do nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos ouvidos. Ó Deus, que possamos, ó Pai, compreender as verdades das Tuas Escrituras. Ó Deus, porque a Tua Palavra é o que nos mantém de pé, Senhor. É a Tua Palavra que nos sustenta. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra é eficaz. No grego, a Tua Palavra é energia. Senhor, energia que nos alimenta, energia que nos anima, energia que nos traz vida. Senhor, e por isso pedimos a Ti nesta noite, que através, Senhor, deste estudo da Tua Palavra, que todos nós saiamos mais uma vez edificados, Senhor. Que todos nós saiamos mais uma vez repletos, Senhor, da Tua Palavra em nossos corações. Como declarou o salmista, eu guardo, eu conservo, eu entesouro a Tua Palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Tu disseste, Senhor, que nós erramos quando não conhecemos as Tuas Escrituras e nem o Teu poder. Mas aqui estamos, Senhor, para conhecer mais e mais de Ti, te conhecer e prosseguir em Te conhecer, por intermédio da Tua Palavra. Rogamos, Senhor, nessa noite, que toda interferência do mal seja repreendido pelo poder que há no Teu nome, e que nós possamos, ó Deus, mais uma vez, refletir, ó Deus, dentro das Tuas Escrituras, e que a Tua Palavra, Senhor, possa trazer transformação para as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver os irmãos que já entraram aqui. Imaneide, a graça e paz do Senhor Jesus para a tua vida, para toda a tua família. Manjurema, grande abraço, irmã Jurema. Meu Moré, meu Raboni, Shalom. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos estar, então, aqui começando esse nosso estudo de hoje, que está baseado na parábola do samaritano, e eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia juntamente comigo e estar acompanhando aí na tua Bíblia o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo número 10, nós vamos ler dos versículos 30 em diante, tá? Então, versículo 30 em diante, nós vamos estar lendo a parábola do samaritano. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá? É imprescindível que você acompanhe comigo aí na sua casa, para que juntos possamos estar lendo este trecho do Evangelho de Lucas. Irmã Elaine, graça e paz, irmã Rosilane. Então, vamos começar. Evangelho de Lucas, capítulo número 10, a partir do versículo número 30. É o que nós vamos estar lendo e que será a base para o nosso estudo de hoje. Então, vamos estar realizando a nossa leitura. Nos diz assim: respondendo, Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores, que depois de o despirem e espancarem, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar, e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, compadeceu-se. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, jogando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a própria montada e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro e disse: trata dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Irmãos, esse texto que nós lemos, de Lucas 10, do 30 ao 35, nos revela, traz para nós a parábola, conhecida parábola do samaritano. É interessante nós observarmos que a parábola do samaritano é uma exclusividade do Evangelho de Lucas. Esta é uma parábola que
não ocorre em nenhum dos outros evangelhos. Tá? Ela ocorre exclusivamente no Evangelho de Lucas. E por que isto é importante? Que quando nós estudamos, há 2 aulas atrás, acerca de como interpretar as parábolas, de como identificar as parábolas na Bíblia Sagrada, nós falamos acerca da importância de vincular o texto da parábola ao livro, ao evangelho no qual ela está inserida. E além disso, e a partir disso, na verdade, identificar qual é o propósito do autor do evangelho ao escolher esta parábola para figurar, fazer parte do conteúdo da mensagem que ele está trazendo neste evangelho específico. Então, quando nós falamos acerca disto há 2 aulas atrás, nós falamos acerca das peculiaridades dos evangelhos. E nisto, nós falamos que, muito embora os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sejam chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, que possuem a mesma visão, cada um deles apresenta Jesus por um viés diferente. Cada um deles apresenta Jesus por um ponto de partida diferente. Então, o Evangelho de Lucas é o evangelho que foi escrito para os gregos. Tá? Então, ele foi escrito para um destinatário específico, que seriam uma comunidade cristã formada majoritariamente por gregos. Ao contrário, por exemplo, de Mateus, que escreve para uma comunidade majoritária de judeus, e Marcos, que escreve para uma comunidade majoritária de romanos. No caso de Lucas, então, além de escrever para uma comunidade cristã formada de maioria grega, Lucas está preocupado em enfatizar uma característica de Jesus específica que o difere dos outros evangelhos. Lucas está preocupado em apresentar um Jesus que seria o homem perfeito. O segundo Adão, na perspectiva de Paulo, o homem sem pecado, o homem sem mácula. E, por causa disso, a ênfase de Lucas está num Jesus mais humano. Sua ênfase está num Jesus que tem sentimentos, num Jesus que sorri, num Jesus que se alegra, num Jesus que tem compaixão, num Jesus que sente a dor dos outros. Esta é a ênfase do Evangelho de Lucas. O que não quer dizer que tais perspectivas, características não apareçam vez ou outra em outros evangelhos. No entanto, esta é a ênfase de Lucas. É isso que Lucas está colocando em evidência quando ele está escrevendo o seu evangelho. Portanto, é muito característico que, dentro do conjunto do evangelho de Lucas, ensinamentos, ações, parábolas de Jesus, milagres de Jesus tenham a característica de uma perspectiva mais humana, de apresentar um Jesus que tem emoções. E por causa disso, a gente observa no Evangelho de Lucas esta peculiaridade, essa exclusividade, que é esta parábola, que é a parábola do samaritano. E como nós temos discutido aqui, essa nossa terceira lição relacionada às parábolas, nós temos observado que é importante, para além de identificar o que nós já fizemos aqui hoje, uma parábola que está inserida num evangelho específico, não está em outros. É uma parábola que é direcionada para um público específico, no modo geral. O evangelho é direcionado para um público de maioria grega. Além disso, dentro do próprio evangelho, no contexto literário do próprio evangelho, esta parábola está situada dentro de uma história maior, de uma história na qual ela se insere. Nas discussões que nós tivemos aqui acerca de parábolas, nós vimos que há uma diferença entre parábola, alegoria e similitude que nós já discutimos aqui largamente. Então, a questão do samaritano, o ensinamento acerca do samaritano é uma parábola propriamente dita. Tem características de parábola. Verbos no tempo passado, um ensinamento implícito e uma característica
talvez mais marcante, que é a necessidade de refletir o significado da parábola não é muito claro se não há uma reflexão. E é isto que nós vamos fazer hoje. Pensando em termos de contexto literário, nós precisamos entender por que é que Jesus decidiu criar, tecer uma parábola que tratasse acerca de um samaritano em pleno texto de Lucas 10. O que é que Jesus está querendo ensinar acerca desta parábola? É isto que nós vamos estar discutindo hoje. E começando então pelo contexto literário, nós lemos Lucas 10, do versículo 30 ao versículo 35, mas nós precisamos voltar nos versículos. E diferente da parábola do semeador, que nós vimos na aula passada, a parábola do samaritano não precisamos voltar tanto. Basta que nós direcionemos o nosso olhar para 3, 4, 5 versículos anteriores e nós vamos entender por que é que Jesus teceu comentários acerca do samaritano no sentido de uma parábola. Então, se nós voltarmos aqui para o versículo 25, nós vamos compreender por que que Jesus contou uma parábola como essa. Versículo 25 diz assim: E eis que se levantou um doutor da lei, pondo Jesus à prova. Ou seja, ele queria testar Jesus. O doutor da lei se levanta, o que era muito característico nos ensinamentos de mestres, como nós tratamos na aula passada, todo mestre judeu ensina sentado. Então, Jesus provavelmente está sentado no momento em que ele está ensinando, mas aqueles que querem fazer perguntas se levantavam. E se levantavam como sinal de perguntas, como hoje na nossa cultura tem o levanta o dedo e aí você faz uma pergunta. Para a época, o se levantar era o sinal de que alguém iria fazer alguma ponderação, alguma crítica, algum comentário ao ensinamento que estava sendo dado. Nesse caso, o doutor da lei se levanta. E se levanta com o objetivo de questionar Jesus, querendo colocar Jesus à prova, querendo colocar enigmas para Jesus. E o enigma que ele vai colocar é o seguinte: Mestre, é fazendo o que herdarei a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom, Jesus vai dar uma resposta simples. E a resposta simples de Jesus é: o que está escrito na lei? E como leis? Então, observa como Jesus responde o questionamento do doutor da lei. Bom, o que está escrito na lei? Se você é um doutor da lei, então o que está escrito na lei? E como você interpreta isto? Como você lê isto? Como você entende isto? O doutor da lei responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo amarás como a ti mesmo. Então a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. É isto que a lei ensina. Jesus vai dizer: bom, respondeste bem. É isto. Faz isto e viverás. É simples. Cumpre estes mandamentos e vai viver. Só que o que o doutor da lei queria era colocar Jesus à prova. E como que ele faz para colocar Jesus à prova? Ele leva a Jesus este questionamento acerca da vida eterna, que era um questionamento que havia já no judaísmo daquela época, que tinha vários amplos debates acerca do que fazer para que se pudesse alcançar a vida eterna. Dessa maneira, ao responder o que o doutor da lei queria ouvir, o doutor da lei tenta se justificar.
Ou seja, era como se Jesus estivesse dizendo para ele: você não está fazendo isto. Faze isto e viverás. E ele, querendo se justificar, é o que diz o texto, versículo 29, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é aquele a quem eu devo amar? E talvez esta seja uma pergunta que faz sentido até mesmo para os nossos dias. Quando nós ouvimos, quando nos é ensinado, quando nós lemos, quando nós estudamos, meditamos na palavra de Deus que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós nos perguntamos: quem é o próximo a quem o amor deve ser dado? Este era um segundo questionamento que era fundamental nos debates acerca da lei no século I. Por quê? Porque, embora houvesse a noção da necessidade de amar ao próximo, havia tentativas de impor limites a esse amor ao próximo. Então, eu devo amar ao próximo. Sim, eu devo amar ao próximo. Mas quais são os limites desse amor ao próximo? Eu devo amar ao próximo incondicionalmente, qualquer um é o meu próximo, ou o meu próximo é alguém específico? Havia, por exemplo, a ideia de que o próximo do judeu seria outro judeu. E, portanto, o judeu teria a obrigação de amar somente outro judeu. Era como se nos nossos dias nós disséssemos: bom, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e nós entendêssemos que o amor deve ser direcionado somente para outros cristãos. Então são cristãos amando cristãos. E no que se refere a amar aqueles que não são cristãos, aqueles que não compartilham da nossa fé, então o limite é imposto. Logo, quem é o meu próximo? Quem é aquele a quem eu devo amar? E é a partir deste questionamento que Jesus, então, ao invés de dar uma resposta direta, Jesus cria uma história. Perceba que é uma parábola. Não é uma história real. Não é uma história literal que aconteceu em algum momento do século I. Não. Jesus está criando uma história. Isso era muito característico. Isto configura uma parábola. Então não é que havia um homem que saiu. Não. Jesus está criando uma história. E essa história que Jesus está criando tem este enredo que nós lemos aqui, do versículo 30 ao 35, que conta um certo homem. Nós não sabemos a sua nacionalidade, nós não sabemos o seu status social, nós não sabemos a que grupo judaico ele pertencia, porque vale a pena lembrar que na época de Jesus o judaísmo se dividia em, sobretudo, 4 grandes grupos, embora houvessem outras divisões. Então poderia-se pertencer à seita do judaísmo, do farisaísmo, dos saduceus, dos zelotes e dos essênios. Eram as 4 seitas principais que aparecem o tempo inteiro no Novo Testamento. Sobretudo, fariseus e saduceus em disputa. Esses grupos disputavam entre si. Era uma divisão dentro da sociedade judaica que tem as suas origens naquele período que nós conhecemos como período intertestamentário, ou seja, aquele período que está entre o final de Malaquias e o início de Mateus. Aquele período em que não há nenhuma literatura divinamente inspirada, mas que fatos importantes ocorreram neste período que formaram o ambiente para a vinda de Cristo no finalzinho do século I antes de Cristo. As questões de datação são um pouco complicadas. Então, vamos lá. Nós temos a parábola do samaritano. E por que eu estou falando parábola do samaritano e não parábola do bom samaritano? Simplesmente porque
Jesus recusa a si mesmo ser chamado de bom, porque ele diz: não há outro bom senão o Pai que está nos céus, e por isso eu chamo a parábola do samaritano e não do bom samaritano. A questão que a gente precisa refletir. Haja vista que esse nome é dado por nós à parábola. As parábolas não tinham títulos. Né? Então Jesus está contando. Certo homem, que a gente não sabe nacionalidade, não sabe o grupo social que ele pertencia, descia. Descia por um trajeto. E o trajeto que ele está fazendo é um trajeto que parte de Jerusalém para Jericó. Então Jesus apresenta para nós o trajeto, o ponto de partida e o ponto de chegada. O ponto de partida, Jerusalém. O ponto de chegada, Jericó. Só que há algo que atrapalha o trajeto deste homem que saiu de Jerusalém. E este algo que atrapalha o trajeto são salteadores, ladrões, assaltantes. E esses assaltantes não só roubam o que este homem possui, como arrancam a sua roupa, o espancam e o deixam lançado ao chão de uma maneira que o texto é explícito. Meio morto, ou semi-morto, ou quase morto. É assim mesmo que está no texto grego. No texto grego é meio morto. Ou seja, é alguém que está quase morrendo. Está nos seus últimos momentos, provavelmente desmaiado, e está nos seus últimos. Este é o meio morto. E diz o texto que naquele mesmo trajeto que sai de Jerusalém e vai para Jericó, há 3 personagens, para além do homem inicial da história. Nós temos um sacerdote, nós temos um levita e nós temos um samaritano. O samaritano, por sua vez, é acompanhado de outros elementos. Ao samaritano é atribuída uma montada, que pode ser um cavalo, pode ser um jumento. O samaritano carrega consigo vinho e azeite. O samaritano tem dinheiro e é o samaritano quem vai socorrer o homem que está caído. Estes são os elementos que compõem a parábola. Quando nós estudamos há 2 aulas atrás acerca de como interpretar parábolas, nós falamos sobre a necessidade de identificar pontos de referência para que estes pontos de referência nos levem a uma interpretação saudável do texto da parábola. Nesse sentido, os pontos de referência que esta parábola traz para nós são 2. O primeiro é um homem caído ao chão. O segundo é um samaritano. E a gente precisa partir destes pontos para executar a interpretação saudável desta parábola e entender a mensagem que está por trás dessa parábola, que muitas das vezes fica obscura ou sombreada quando a gente observa algumas leituras, algumas mensagens acerca desta parábola. Mas hoje a gente vai tentar lançar luz, e nós vamos lançar luz sobre estas sombras e identificar estes pormenores que fazem toda a diferença para a interpretação geral da parábola do samaritano. A primeira coisa é, Jesus está falando de um trajeto. Um trajeto que funcionava de uma maneira muito específica. Aqui nós temos um mapa. Aqui nós temos a Judéia. E aqui nós temos alguns trajetos específicos. Jerusalém, Jericó. E quando a gente observa estes trajetos, a gente observa que, de Jerusalém
para Jericó, era feito este trajeto pontilhado aqui, tá? Este era o trajeto que era feito. Este pontilhado na vertical é uma montanha ou uma região montanhosa que faz parte do trajeto. Então, o trajeto que parte de Jerusalém para Jericó passa por diversas regiões montanhosas em que Jerusalém está sobre o cume do Monte Sião e vão descendo e passa-se por uma outra cadeia de montanhas até chegar a Jericó, que está aqui próximo ao vale do Rio Jordão. Esta região, esta rota, era caracterizada por ser uma rota muito perigosa. E muito perigosa em que sentido? Era uma rota característica de ladrões e salteadores. Além do fato da possibilidade de haver quedas. Nosso Rabonias Amor completou aí cerca de 900 quilômetros. Quando a gente observa este fato, a gente entende que o fato de haver ladrões e salteadores neste trajeto não é um ponto de referência da parábola, porque era comum haver ladrões e salteadores nesses trajetos. Somente as estradas oficiais construídas por Roma possuíam soldados armados para garantir a segurança de bens que passavam por estas estradas. Esses outros caminhos menores não tinham segurança. Logo, além de não haver segurança e não haver iluminação pública, era uma região totalmente refém de ladrões e salteadores. Além disso, é possível que, na época de Jesus, muitos ladrões ficassem à espreita nesta região, porque alguns mercadores se aventuravam a fazer este trajeto, que não é uma rota oficial do Império Romano, mas era uma rota comercial. Há ainda um outro pormenor, que a parábola nos mostra que há um caminho específico. O caminho sai de Jerusalém e vai para Jericó. E por que é que Jesus escolhe estas duas cidades para ser o trajeto do homem que vai ficar caído ao chão à espera do socorro? Bom, a cidade de Jerusalém, vamos voltar aqui para o nosso mapa, a cidade de Jerusalém, como você bem sabe, era onde ficava o templo, onde os sacerdotes e levitas ministravam. No entanto, como a gente pode observar no início do Evangelho de Lucas, havia ordens de sacerdotes e, portanto, havia um certo cronograma em que os sacerdotes iam ao templo ministrar e depois voltavam para suas casas e outros sacerdotes iam ministrar. Dessa maneira, os sacerdotes eles não moravam em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade cosmopolita, grande, onde havia o templo, onde haviam muitas construções públicas e, portanto, as pessoas no século I tendiam a morar distante dos grandes centros urbanos, sobretudo as elites. E o sacerdócio era uma elite naquele período, formado por aqueles que cederam ao domínio de Roma e, portanto, o próprio sacerdócio da época era um sacerdócio corrompido, comprado pelo poder de Roma. Dessa maneira, a elite era sacerdotal, uma parte da elite era sacerdotal, e esta elite sacerdotal possuía casas para as suas famílias numa região específica. Que região é esta? É a região de Jericó. Então, Jericó era a cidade em que os sacerdotes e alguns levitas habitavam. Portanto, o trajeto que parte de Jerusalém até Jericó
era um trajeto comum para sacerdotes e levitas. Era um trajeto que estes homens que ministravam no templo tinham o costume de fazer após terminar o seu turno na cidade de Jerusalém. Dessa maneira, podemos aqui pressupor que este sacerdote e este levita da história seria aquele que havia terminado o seu turno no templo e estava agora retornando para sua casa em Jericó. Dessa maneira, também o sacerdote e também o levita não são o ponto de referência da parábola, embora sejam elementos que fazem parte da história e que nos levam diretamente ao ponto de referência, que é o samaritano. Para isso, a gente precisa compreender o seguinte. Jesus está contando a história. E na história o homem está caído ao chão. É o caminho do sacerdote. Jesus vai dizer no versículo 31, por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Por coincidência, era o caminho do sacerdote. E o sacerdote, quando passa, ao vê-lo, ou seja, Jesus está deixando bem claro na parábola que o sacerdote viu o homem caído, passou ao largo, ou seja, passou distante do homem que estava caído ao chão. Jesus vai dizer, do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar. E ao vê-lo, passou adiante. Então, o levita também viu o homem que estava caído ao chão e também passou distante, como se tivesse, aqui o termo grego é como se ele atravessasse a calçada e fosse pelo outro lado, para não passar perto do homem que está quase morto, semi-morto, meio morto, lançado ao chão. Quando a gente observa isto, talvez a gente possa se questionar. Por que é que um sacerdote, que seria aquele que ministra no templo, representante de Deus, lembrando que a palavra sacerdote no hebraico significa fazer ponte, que é o Kohanim. O Kohanim é aquele que é o responsável por fazer ponte entre os homens e Deus. Dessa maneira, talvez a gente possa imaginar o homem que é responsável por fazer ponte entre Deus e os homens não se preocupou com o homem que estava caído ao chão. Da mesma maneira, o levita. O levita, aquele que ministra diante do altar do Senhor, também passou de largo e não socorreu ao homem que estava caído ao chão. Aqui vale fazer uma breve explicação de que levita e músico são coisas totalmente diferentes. Tá? O levita é aquele que descende da tribo de Levi e tinha uma responsabilidade de ministrar no altar do templo, primeiro do tabernáculo e depois do templo. E alguns levitas atuavam no âmbito da música. É verdade. Alguns levitas tocavam trombetas e atuavam no âmbito da música. No entanto, a música não é exclusiva dos levitas e nem a função dos levitas é exclusiva da música. Por exemplo, o rei Davi, que é da tribo de Judá, foi um dos maiores salmistas, que não era levita, era de Judá. Dessa forma, alguns fazem uma certa interpretação de que, o sacerdote seria como pastor e o levita como músico, mas não é isso que a parábola está trazendo para a nossa reflexão. Precisamos tomar cuidado com estas afirmações. Portanto, como o nosso Raboni Azamon colocou aí, o levita é aquele que traz Deus ao homem. Então, se o sacerdote leva o homem a Deus, o levita traz Deus ao homem, por meio da ministração.
E como o nosso pastor Hamilton bem colocou aí, hoje em dia não existe mais levita, tá, irmãos? Então, nada de classificar músico como levita. São os levitas da casa do Senhor. Não, não são. São músicos, tá? Não são da tribo de Levi, portanto, não são levitas. Com relação ao sacerdote e o levita, originais aqui da parábola, a gente precisa ficar atento a alguns sinais específicos dentro do conjunto da palavra de Deus que nos dão indícios para a gente entender a atitude do sacerdote e do levita mediante ao homem que estava caído ao chão. Então, se a gente pega aqui a palavra de Deus e medita rapidamente na lei, então há um livro no Antigo Testamento chamado Levítico. Levítico é o livro que contém as leis relativas ao sacerdócio e ao trabalho dos levitas e com relação às leis cerimoniais. No capítulo 21 de Levítico, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhes dirás: nenhum deles se tornará impuro aproximando-se do cadáver de alguém do seu povo, a não ser que se trate de parente seu muito chegado, mãe, pai, filha, irmão. O sacerdote, de acordo com a lei, não poderia se aproximar de nenhum cadáver, senão se tornaria impuro, a não ser o do seu pai, do seu filho, da sua filha ou do seu irmão. O mesmo com relação aos levitas. Números, livro de Números, capítulo de número 19, versículo de número 11, acerca dos levitas, diz assim: aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias. A questão com relação ao levita e com relação ao sacerdote se refere a questões do ponto de vista da purificação. O que é isto, Ian? O sacerdote e o levita não poderiam, com base na lei, se aproximar de nenhum cadáver. Ian, mas o texto diz que o homem estava meio morto. Como eu disse para vocês, o termo grego para meio morto indica alguém provavelmente desmaiado e já nos seus últimos momentos. Alguém que você olha e você julga como morto e que você só saberia que ele não está morto se você chegasse perto. Agora, também disse para você que este é um trajeto característico de haver muitos salteadores, muitos assaltantes, que tinham esta característica violenta, de não só levar os pertences, como agredir aqueles aos quais os pertences foram tomados. Dessa maneira, quando a gente observa a história do ponto de vista do sacerdote e do levita, eles não estavam fazendo nada além do que cumprir a lei. E isto não era novidade para a sua época. No momento em que Jesus está contando esta parábola, não é nenhuma novidade. Vamos entender aqui. Nós estamos falando da parábola do samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Esta é uma parábola em que Jesus está respondendo a uma pergunta de um doutor da lei. O que é um doutor da lei? O doutor da lei era, originalmente, o escriba. O que era um escriba? O escriba era aquele responsável por copiar o texto da lei. A lei era escrita em papiros.
E o papiro, por ser uma planta, ou extraído da planta, a folha de papiro extraída da planta, ela se decompunha. Então era necessário que o escriba copiasse a lei. Então haviam vários e vários rolos do Antigo Testamento que eram copiados. E estes, por copiarem tantas e tantas vezes, se tornaram os famosos doutores da lei, porque conheciam a lei de cor, de tanto copiar. Dessa forma, havia um setor específico dentro da sociedade judaica dedicado ao estudo e ao ensino da lei. Esse setor, este local, eram as chamadas sinagogas. Era nas sinagogas que eram ensinadas a lei durante o sábado, e não no templo. No templo, alguns profetizavam à porta do templo, então havia alguns profetas no templo, os sacerdotes e os levitas. Mas houve uma ruptura entre os do templo e aqueles da sinagoga. Os do templo eram os saduceus, e os da sinagoga eram os fariseus. Os fariseus que eram os responsáveis. Então, todo doutor da lei era um fariseu. Então, você vai ver sempre na Bíblia, escribas e fariseus, doutores da lei e fariseus, porque eles formavam uma classe, uma seita específica. A palavra fariseu, no hebraico prushim, significa aquele que é separado. Então, os fariseus se intitulavam os separados porque eles se afastaram do templo, se afastaram daqueles do templo. Era nas sinagogas que a lei era ensinada. Era nas sinagogas que os profetas eram lidos. Foi na sinagoga, por exemplo, que Jesus ensinou diversas vezes, os apóstolos ensinaram diversas vezes. Entendendo isso, e havendo esta briga entre os da sinagoga e os do templo, o doutor da lei, quando está ouvindo a parábola, e a parábola fala de que o sacerdote e o levita não prestaram socorro ao homem que estava caído, bom, isto, para o homem que está ouvindo o ensinamento, para o doutor da lei, não é nenhuma novidade. Bom, não só a lei prescreve, como também por causa dessa briga, era característico que os fariseus identificassem nos saduceus e naqueles do templo como homens que não ligavam para que os pobres passavam. Homens que oprimiam os pobres ao se unirem à tirania de Roma, se nós aplicarmos termos contemporâneos. Dessa forma, compreendendo isto, a gente entende o que está mais ou menos se passando na cabeça do doutor da lei ao ouvir. Bom, o sacerdote não ajudou. O levita não ajudou. Isto até alegra o coração do doutor da lei, porque, bom, se o sacerdote não ajudou e o levita não ajudou, o próximo que vai vir no ensinamento é o fariseu. Por quê? Porque era característico do farisaísmo ajudar aos pobres. Dar esmolas aos pobres para o fariseu era um ato de justiça. E até hoje, porque o templo foi destruído e os judeus foram expulsos do território de Israel no século II depois de Cristo, o que surgiu foram o chamado rabinato, os rabinos, que são descendentes dos fariseus. Então, até hoje há sinagogas em que se ensina a lei aos sábados, que é esse princípio farisaico. E até hoje, para os judeus, ajudar um necessitado é fazer um ato de justiça. E já na época de Jesus, os fariseus tinham essa mentalidade. Ajudar ao pobre é fazer um ato de justiça. Então, para quem está ouvindo, e foi ele que fez a pergunta acerca da ajuda ao próximo, é simples. O próximo é aquele que está caído e eu
eu agora vou ouvir Jesus dizer que é o fariseu que vai entrar em cena e vai ajudar o homem que está caído ao chão. Só que não é isso que acontece. Há 2 aulas atrás, quando nós falamos sobre como interpretar parábolas, nós tratamos acerca de uma característica específica de parábolas. A virada surpreendente que Jesus dá no seu ensinamento. Jesus dá uma virada no ensinamento e insere na parábola um elemento que surpreende aquele que está ouvindo e leva a uma reflexão mais profunda que vai além dos elementos explícitos e leva para um outro nível, um nível mais implícito de reflexão dentro da parábola. Dessa forma, compreendendo isto, a gente entende que o fariseu está ali, na expectativa de que Jesus vai inserir o fariseu, só que Jesus vai dizer, versículo de número 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, compadeceu-se. O sacerdote viu, o levita viu, o samaritano viu. Qual é a diferença entre os três? É que o sacerdote e o levita, vendo-o, passaram de largo. O samaritano, vendo-o, compadeceu-se. A palavra compadecer-se, ter compaixão, no grego é sentir dor nas entranhas, nos rins, que era considerada como uma das sedes das emoções. Então você imagina, você talvez já tenha tido dor nos rins, crise renal, cálculo renal. Isto é compaixão nos termos bíblicos. Então, é assemelhada à compaixão, não é que seja, né? Assemelhada à compaixão nos termos bíblicos. Essa dor. Essa é a dor da compaixão. E esse era um termo que era aplicado a Jesus o tempo inteiro e agora é aplicado ao samaritano. O samaritano, vendo, compadeceu-se. E a gente perde um pouco, porque a gente já conhece o enredo, nós não estamos ouvindo pela primeira vez. Talvez alguém aqui esteja ouvindo essa parábola pela primeira vez, mas, no modo geral, a gente não se surpreende com Jesus inserindo um samaritano. Porque para a gente não faz diferença. A gente não está na mentalidade do fariseu e na mentalidade da época para entender por que a inserção de um samaritano na parábola faz toda a diferença para o ensinamento. Bom, no modo geral, o samaritano era o odiado. E você sabe bem disso. O samaritano era o porco. E por que era considerado assim? Porque após a morte de Salomão, e a gente precisa voltar com a história, após a morte de Salomão e a divisão em que 10 tribos ficaram ao norte e 2 ficaram ao sul, e formou-se o reino de Israel e o reino de Judá, o reino de Israel sofreu invasão do reino da Síria. Também é importante não confundir Síria com Assíria. Quem invadiu foi a Síria. O reino assírio invadiu o reino de Israel, levou cativos, e era característico dos assírios criarem miscigenações entre os povos dominados para que evitasse um motim contra o dominador, contra ele próprio. Dessa forma, alguns israelitas foram levados cativos, outros ficaram em Israel e outros povos foram inseridos no território de Israel, de maneira que o povo do norte se misturou. O povo do sul, quando foi levado cativo pela Babilônia, a Babilônia não tinha esta característica que a Assíria tinha. Portanto, o povo do sul, embora muitos deles tivessem se corrompido, não era característico. E muitos se mantiveram os chamados remanescentes, aqueles que não se misturaram com os costumes da Babilônia. Os do norte, no entanto, são povos misturados. Quando
Neemias decide reedificar os muros. Olha como a gente vai e volta nos textos bíblicos. Muitos samaritanos tentaram impedir a reconstrução dos muros. E por isso, além do fato de serem povos misturados, também se tornaram odiados pelos judeus por tentarem impedir a reconstrução. Haja vista que, de início, os judeus não permitiram que os samaritanos ajudassem na reconstrução por serem impuros, então os samaritanos acabaram tentando impedir a reconstrução. Isso você encontra lá no livro de Neemias, no livro de Esdras. Bom, passaram-se os anos, continua-se este problema entre samaritanos e judeus. Os samaritanos são misturados. E nós estamos falando agora aqui na parábola de um fariseu. O fariseu, que já é o separado, que já não se mistura entre os próprios judeus, quem dirá com relação aos samaritanos? Com relação ao samaritano, então, há este distanciamento, esta separação, no sentido de não se misturar, de não estar perto. Então, seria um preconceito social e até racial mesmo que os fariseus tinham com relação aos samaritanos. Não queriam, inclusive, que eles alcançassem a salvação. Bom, por isso, Jesus insere um samaritano na história. É o samaritano quem vai exercer o ato de misericórdia. E diz o texto que ele não só vai se aproximar e ter compaixão, como vai ligar as suas feridas, ou seja, atar as suas feridas, vai colocar azeite e vinho, que eram elementos de cicatrização e de antissépticos, vai colocar aquele homem meio morto sobre a sua montada, seja ela cavalo, seja jumento, vai levar para uma hospedaria e, diz o texto, que ele vai cuidar do homem ferido a noite inteira. Versículo de número 34. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, jogando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O homem passou a noite inteira cuidando. E como você sabe, Ian, que foi a noite inteira? Porque o versículo 35 começa da seguinte maneira. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro e disse, trata dele. O que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Então, o samaritano não só cuidou dele durante a noite inteira, se certificando de que ele iria conseguir sobreviver, como pagou aquela diária daquela estalagem, pediu ao estalajadeiro que cuidasse do homem ferido e que qualquer gasto, além do que já estava pago, seria pago quando o samaritano voltasse. Aqui a gente precisa também ficar atento a algo. Nós estamos falando de 2 denários. E talvez você já saiba o que é denário, mas vale a pena reforçar. Eu tenho aqui uma réplica de um denário. Isso aqui é a réplica de um denário de cerca de 60 anos antes de Cristo. Esse é um denário de Júlio César. A réplica de um denário de Júlio César. Olha o tamanho da moeda. Isto é um denário. O denário é uma moeda de prata. E qual é a importância de um denário? É que um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então, a cada dia trabalhado, o valor é um denário. Perceba como era uma estalagem que não era muito barata. Porque uma noite na estalagem eram 2 denários. Então, uma noite na estalagem seriam 2 dias de trabalho do samaritano. Então, perceba como já não foi tão barato. E o samaritano ainda vai dizer
todos os gastos para além deste eu pagarei quando eu voltar. A gente precisa lembrar aqui, esta é a parábola. A parábola tem uma pergunta norteadora. Nós não podemos perder de vista. A pergunta norteadora da parábola é: quem é o meu próximo? Esta é a pergunta que vai nortear a parábola. E Jesus vai terminar a parábola com uma pergunta. Ele retoma a pergunta, reformula a pergunta e direciona ao fariseu, ao doutor da lei, dizendo, versículos número 36. Qual desses três te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual destes três, para você, é o próximo daquele que estava caído ao chão, que caiu pela mão do salteador? Bom, este é o ponto alto, cume da mensagem da parábola do samaritano. Quem é o próximo? Pergunta do doutor da lei. Quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? E a pergunta que Jesus faz para o fariseu é: então, qual dos três é o próximo do homem que está caído ao chão? Observa a resposta do fariseu, do doutor da lei, versículo número 37. Respondeu: o que praticou misericórdia com ele. Você percebeu que o fariseu não citou o nome samaritano na sua resposta? É como se ele dissesse, Jesus perguntasse: quem é o próximo do homem que está caído? E ele dissesse: aquele que praticou misericórdia. Aquele. Sem citar o nome samaritano. Isso revela, e é impressionante, como Jesus revelou ao público o preconceito que o fariseu possuía. Se no início, aparentemente, ele cumpre a lei, porque começa dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer: faze isto e viverás. Aparentemente, o doutor da lei já cumpre o mandamento. Aparentemente, o doutor da lei não tem problema nenhum. Mas, ao tentar se justificar com relação à pergunta: quem é o meu próximo?, Jesus cria uma história para trazer à tona o ódio que aquele homem sentia pelos samaritanos e, portanto, evidenciando que aquele homem não amava o próximo. Aquele homem não amava ao seu próximo como a lei determinava. E isso é fundamental, porque Jesus vai completar e vai dizer: então vai e faz tu o mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Aprenda com o samaritano. Aprenda com aquele que você odeia. Quantas das vezes nós achamos que amamos, mas somos recheados de preconceitos, sejam raciais, já que estamos vivenciando esta
esta grande onda se posicionando contra o preconceito, mas pode também ser um preconceito religioso. Quando vê a desgraça acontecendo sobre o outro, ao invés de se compadecer do outro, ainda cria um argumento baseado na palavra para justificar o seu ódio interno, como faria este doutor da lei, ao perguntar quem é o meu próximo, quais são os limites do meu amor. A lição da parábola do samaritano para as nossas vidas é evidenciar o amor ao próximo. Não há limites. Você percebe como Jesus começou a pergunta ao doutor da lei? Jesus pergunta desta maneira, versículo 26. O que está escrito na lei e como você lê? Não é importante só saber o que está escrito. Mas para Jesus também é importante saber e como nós lemos o que está escrito. Como nós interpretamos o que está escrito. Como nós entendemos o que está escrito. Mais importante até do que saber o que está escrito é como que a gente faz para ler o que está escrito. Será que a gente usa a palavra para encobrir os nossos preconceitos, os nossos ódios pessoais, naquela pseudo-característica de Deus, como o Deus que vai sempre vingar, o Deus que vai sempre me vingar? Então, ai dos meus inimigos que se levantam contra mim, aqueles que falam de mim, aqueles que se levantam contra mim, o Senhor vai cobrar deles e essas coisas. Quando, na verdade, a nossa luta não é contra carne e sangue. Gálatas 13, 28, Paulo vai dizer, portanto, agora não há nem judeu nem grego. Não há nem escravo nem livre. Não há homem e mulher, porque agora todos são um em Cristo. Não importa a origem social, não importa o status social, a classe social, a raça que possui. Todos somos um em Cristo. E o amor é incondicional. Como bem demarcou aí o nosso Rabonias Amor, o amor supera toda a lei. O próprio Jesus, por amor, se fez maldito na cruz, como Paulo bem escreve, ao dizer que ele se fez maldição por nós, porque estava escrito na lei, maldito o que for pendurado no madeiro. Mas por amor, Jesus se torna maldição por nós. Será que nós estamos dispostos a tornar as nossas vidas maldição para abençoar alguém? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a abrir mão da nossa religiosidade para salvar alguém? Até onde você iria por amor a uma alma? Eu quero encerrar fazendo uma leitura e uma breve reflexão de um texto muito conhecido, mas como leis, o que está escrito e como leis, né? O que está escrito muitos conhecem, como leis é que é o problema. Se você puder acompanhar comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 13, grande capítulo que trata do amor, e aqui é amor ao próximo, porque o termo aqui é ágape, que é o amor por escolha. O amor ágape é o amor por escolha, e por isso é o amor incondicional, porque escolhe amar independente dos defeitos que a pessoa possua. Portanto, por mais que seja lindo utilizar
versículos de 1 Coríntios 13 para dedicar ao seu namorado, ao seu noivo, à sua esposa, à sua noiva, sua namorada, o amor tratado aqui é o amor ao próximo. E 1 Coríntios 13 nos diz assim: se nas línguas dos humanos e dos anjos eu falar, mas amor não tenho, bronze ecoante ou símbolo ruidoso me tornei. Conhece pessoas assim? Falam diversas línguas, mas não têm amor? Biblicamente, é somente um barulhento. 1 Coríntios 13, Micaele. Versículo 2. E se eu tiver profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas amor não tenho, eu não sou nada. E se eu transformar em comida para os que têm fome todos os meus bens, e se entregar o meu corpo para que me vanglorie da minha própria coragem, mas amor não tenho, de nada eu sirvo. O amor é paciente, prestante é o amor, não inveja, não fanfarrona, não se incha de vaidade, não é indecoroso, não procura as coisas que são do próprio interesse, não se irrita nem contabiliza o mal que lhe é feito. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra pela verdade. Tudo aguenta, tudo confia, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Se existem profecias, serão anuladas. Se existem línguas, cessarão. Se existe conhecimento, será anulado. Pois o nosso conhecimento é parcial e parcial é a nossa profecia. Quando vier o perfeito, o parcial será anulado. Ou seja, quando Cristo vier, o perfeito, tudo que é parcial será anulado. Não importa a profecia, as línguas, nem o conhecimento. Tudo será anulado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, contava como uma criança. Mas quando me tornei homem, anulei as coisas de criança. Quando atinjo a perfeição para a qual eu fui chamado, o estatuto de varão perfeito, então as coisas de criança já não me servem mais. A profecia, as línguas e o conhecimento. Versículo 12. Pois nós vemos agora através de um espelho enigmaticamente, mas depois será cara a cara. Agora conheço as coisas parcialmente, mas depois conhecerei na medida em que também eu fui conhecido. O que fica, o que resta, o que não é parcial, é a fé, a esperança e o amor. Mas dessas, a maior é o amor. Se nós meditarmos nisto, nós vamos entender como leis, enquanto religioso, está preocupado em cumprir um extenso código moral externo que o mantém pertencente à sua comunidade, que o faz não se impurificar. Eu pertenço a uma comunidade de santos e eu não posso me impurificar com os pecadores. O verdadeiro cristão se preocupa em amar como foi amado. Que nós possamos guardar este ensinamento em nossos corações. Línguas é bom? Se tiver intérprete, é bom para a comunidade. Se não tiver, edificação própria. Profecia é bom? Bom. Conhecimento é bom? É bom. Mas tudo isso acaba. E o amor? O amor jamais acaba. Nós possamos compreender esta verdade e guardar, conservar e tesourar em nosso coração.
e que isso possa brotar e frutificar para a eternidade. Aqui eu encerro a nossa aula de hoje, nós vamos orar. Lembrando a você que toda terça-feira, às 19h30, nós estamos aqui pela página da Igreja Pentecostal Nova Aliança, no Facebook, transmitindo o nosso estudo da Palavra de Deus, nossa Escola Bíblica Noturna. Convido você, talvez é a primeira vez que você está assistindo, a estar conosco terça-feira que vem ao vivo, às 19h30. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre Jesus, o bom pastor. Então, Jesus se apresentando como o bom pastor, a parábola que ele cria para falar acerca de si mesmo. Vamos discutir, então, aquele que veio para roubar, matar e destruir. A quem Jesus estava se referindo quando ele disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A quem Jesus se referia quando ele falava sobre o ladrão? Veremos na próxima aula, terça-feira que vem, às 19h30. Vamos orar para nós encerrarmos. Quero agradecer você que esteve comigo até agora, você que acompanhou aí desde o início, você que entrou pelo meio, você que entrou agora. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida copiosamente. Eu rogo ao Senhor que Ele guarde os teus, guarde a tua família, que o Senhor possa blindar a tua casa, que o Senhor possa encher a tua vida das mais ricas bênçãos dos altos céus. Porque o Senhor nos é suficiente e tudo que Ele nos dá é acrescentar, porque o Senhor e a sua graça nos são suficientes. Vamos orar, feche teus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma noite que o Senhor nos proporcionou de estudo da tua palavra, de reflexão da tua palavra. Agradecemos a ti pela vida dos teus filhos que nos acompanharam, ó Pai, até este momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a ti que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos livrando, nos protegendo de todo mal. Que as tuas mãos poderosas continuem sobre as nossas vidas e que nós possamos ter um restante de semana abençoado na tua presença. Senhor, pedimos a ti, sê conosco, nos dê uma noite de sono abençoada, Senhor, em ti. Que nós possamos, ó Deus, ter uma noite de sono reparador, que possamos descansar o nosso corpo físico, a nossa alma. Ó Deus, pedimos a ti que o Senhor seja, ó Pai, cada dia mais o nosso guarda fiel. Sabemos que o Senhor tem, ó Pai, protegido os teus e que somos gratos por isso. Rogamos tudo isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Jesus Cristo e que o Senhor continue vos abençoando. Meu Moré, meu Raboni, Laila Tove. Quem não sabe, Laila Tove é boa noite de despedida para quem já vai dormir em hebraico. Então, a graça e paz, um grande abraço aí para todos, em nome de Jesus.